Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa live. Hoje é 28 de maio de 2020. Nosso tema hoje é corrupção. Nós vamos receber o doutor Rodrigo Mazieiro, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, que vai começar daqui a pouco aí conversar com a gente sobre corrupção. Rodrigo Mazieiro é membro do Grupo Nacional do Ministério Público contra a Corrupção, graduado em Direito pela Milton Campos, pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Cândido Mendes, mestre pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-graduado em Corrupção pela Estácio de Sá e doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca e em Direito do Estado pela USP, em programa de dupla titulação. Rodrigo, seja muito bem-vindo. O Rodrigo está entrando agora aí, gente, ó. Vamos receber o nosso... Olá, Renzo. Estou aceitando ele aqui. Nosso grande doutrinador, pessoa que entende muito do assunto. Seja muito bem-vindo, gente. Boa noite, Léo. Deu certo aí? Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, meu jovem. Acabei de ler o seu currículo aqui para as pessoas e indo direto ao assunto. Seja muito bem-vindo e com a palavra você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade. A gente está nesse momento complicadíssimo aí da história da humanidade, né? Eu espero que estejam todos bem. Você esteja bem aí, estou vendo que você está bem. Espero que todos que daram o prazer com a gente aí estejam bem nas suas casas aí, como eu também estou aqui na minha. Eu fui alijado aqui do escritório, do quarto que eu faço o escritório de casa por causa da minha filhinha, então eu não tenho um cenário de biblioteca para me dar credibilidade aqui atrás, não. Mas a gente vai tentar trocar uma ideia aqui sobre o fenômeno da corrupção, que é um desafio enorme a ser estudado e a ser abordado em 50 minutos, acho que 50 e poucos minutos, que é o que a plataforma do Instagram permite. Bom, eu tenho aqui umas anotações, então se eu desviar o olhar aqui para baixo, porque eu estou seguindo o roteiro aqui, porque tem muito dado empírico que eu gostaria de trazer, sabe, Léo? Tanto no aspecto criminológico quanto no aspecto da improbidade administrativa, referente à corrupção. Depois a gente vai ver qual que é a concepção que a gente adota aqui sobre corrupção. Então eu vou, às vezes, pedir licença para poder ler alguns dados. O roteiro que eu tracei, basicamente, é uma primeira parte propedêutica, para a gente compreender qual concepção que a gente adota sobre corrupção para fins dessa abordagem, essa troca de ideias. Então, eu te deixo à vontade, é óbvio, né, agradecendo pelo convite mais uma vez para fazer qualquer intervenção. Os amigos que estão assistindo aí também possam fazer qualquer tipo de intervenção. Você me lança aqui um áudio que a gente troca ideia. Então, passado essa parte propedêutica, essa introdução, eu gostaria de analisar alguns dados empíricos para a gente, nessa quinta-feira mais fria, aí, ficar um pouco desanimado com o cenário de corrupção, anticorrupção no Brasil. E, para o final, eu gostaria de fazer umas propostas e trocar algumas, se for possível, o tempo, né, a gente trocar algumas ideias sobre propostas de reformas anticorrupção. Então, a primeira questão já é um grande desafio, que é definir o que seria corrupção. Então, a gente literatura, mais marcadamente a partir da década de 60 para cá, primeiro com enfoque econômico, depois sociológico e hoje em dia de governança pública, não chegou até hoje a um consenso do que seria corrupção e de uma abordagem uníssona do tema. A única coisa, o único aspecto que é consonante na doutrina, na literatura, que a corrupção é um fato social. E onde houver dois ou mais seres humanos, provavelmente haverá corrupção. E eu trago assim, para os meus estudos um conceito de um sociólogo francês, um antropólogo, pai da antropologia sociológica francesa, que é o Mauss. Ele diz que corrupção é um fato social total. O que isso quer dizer? É um fato social que espraia, que propaga efeitos para todas as áreas da sociedade, para todas as instâncias formais e informais, economia, política, setor jurídico, até corrupção a partir de um ponto de vista religioso, entre protestantismo e cristianismo ortodoxo, que tem diferença no tratamento da corrupção, impressionante. Um segundo ponto é que a corrupção, a dificuldade de tratar a corrupção é que ele é um fenômeno dinâmico, complexo, heterogêneo, tem múltiplos fatores causais,
consequenciais, e isso demanda uma abordagem multidisciplinar. A corrupção ela é tratada como o que a literatura chama de wicked problem. Então, os autores mais focados nos aspectos econômicos da corrupção, eles trazem uma concepção de wicked problem, que vem de Rittel e Weber. Eles dizem que, diferentemente dos problemas das ciências naturais, a corrupção ela é de dificílima solução, de dificílima análise, porque justamente ela tem múltiplos fatores causais, múltiplos fatores consequenciais, tem fatores morais envolvidos, culturais envolvidos, variáveis no tempo e no espaço. Então, é muito complicada a análise. Então, demandando essa análise multidisciplinar, surgiram basicamente assim, dois grandes grupos de teorias sobre a corrupção. As clássicas, as teorias clássicas, eu não vou abordar, que aí a gente remontaria a Aristóteles, Platão e tal, tinha uma concepção mais política sobre a corrupção, e as teorias modernas. Essas teorias modernas ou contemporâneas, elas se subdividem em três grandes grupos. Olha, se eu estiver falando muito rápido, você me corta aí, você é o diretor do vídeo, tá? Você me corta. Vai tranquilo, só queria, Rodrigo, só a gente registrar aqui a presença do Dr. Douglas Fischer. Nossa, professor Douglas Fischer, procurador regional da República, atuante na Operação Lava Jato, grande amigo aí nos estudos sobre a corrupção. Douglas, um grande abraço para você. E que está, o Dr. Douglas Fischer é um grande apoiador do Congresso Nacional de Vítimas Criminais e Direito das Vítimas, que a CONAMP acabou de anunciar, em parceria com a Associação Mineira do Ministério Público. Lucas Romão, também promotor de Justiça de Minas Gerais, acabou de mandar um abraço para você. Super atuante na área do patrimônio público, eu sempre troco ideia com o Lucas, aprendo muito com ele, grande abraço aí também. Estou vendo o Léo aqui, meu colega de faculdade, Otávio Mazieiro, meu parente aí, que maravilha. Tem que ter uns parentes para aumentar a lista aí, né, Léo? Fica à vontade aí, a palavra é sua. Então, essas teorias modernas, elas se subdividiram em três grandes grupos. Assim. O primeiro grupo traz umas concepções sobre a corrupção a partir dos cargos públicos, uma análise de corrupção atrelada aos cargos públicos. Um segundo grupo analisa a corrupção mais sobre um enfoque econômico, né? Uma relação de custo-benefício. Aí mais para frente aqui eu vou tentar abordar, vou me arriscar a abordar a sua área aí de criminologia, trazendo os conceitos de Becker, de Sunderland aqui para a gente bater um papo sobre os aspectos criminológicos. E, por fim, as teorias mais recentes que tratam da corrupção no âmbito da governança pública, de integridade. Rodrigo Storino, grande colega de concurso, um amigão aí, obrigado pela presença. Tratam mais da corrupção sob o enfoque do interesse público. Tá? A partir da década de 60, no início da década de 60, isso até foi uma questão de concurso, acho que o concurso 54 e 55 do nosso Ministério Público de Minas, Dr. Jarbas Soares, ex-procurador-geral de Justiça também. Então, a gente está com uma plateia de peso, hein, Está aumentando a minha responsabilidade. Só tem celebridade aí. Só celebridade. Dr. Rodrigo Albuquerque, também atual conselheiro superior do Ministério Público, grande amigo também, grande abraço. Essas teorias na década de 60, principalmente três expoentes, Leff, Nee e Huntington, eles traziam uma concepção a curtíssimo prazo que a corrupção seria uma graxa nas engrenagens socioburocráticas. Então, a corrupção teria fatores positivos de aumentar o crescimento econômico, porque ela quebraria a burocracia público-privada nas relações comerciais. Então, isso foi até cobrado. Não me lembro ao certo em que concurso foi, mas deu muita polêmica aí sobre essa questão de prova da primeira etapa, prova objetiva do Ministério Público de Minas. Depois, na década de 80, mais ou menos, surgiram dois grandes expoentes, final da década de 80, dois grandes expoentes estudiosos da corrupção, a Susan Rose Ackerman e o Robert Clitgan. E o Robert trouxe uma fórmula, uma tentativa de explicação simplista para a compreensão geral, que a corrupção seria uma fórmula C é igual a M mais D menos A. Então, a corrupção seria um ato decorrente de grande discricionariedade decisional, com muito monopólio decisional, concentração de poder, menos o A, que é de accountability, né? Que seria a nossa rendição de contas, ou prestação de contas, responsabilidade em várias instâncias, né? O que a gente não vê muito presente na nossa agenda nacional, não de hoje, desde a época do descobrimento. Aí, o conceito mais difundido sobre corrupção veio da Transparência Internacional, que é um dos organismos
divulgadoras de um dos indicadores da corrupção, que são as pesquisas de opinião, que é um conceito mais pouco jurídico, que seria um abuso de poder confiado a alguém para a obtenção de ganho privado, na tradução assim, literal do conceito da transparência internacional. Eu prefiro trazer uma abordagem, e agora a gente vai ver aqui uns dados empíricos daqui a pouco, eu prefiro trazer a abordagem de Garçom Valdez, que é um estudioso sobre a corrupção, que ele traz um enfoque analítico da corrupção. Ele diz, eu vou pedir licença para ler, porque o conceito é enorme, só para não perder nenhum elemento. Corrupção seria condutas conforme uma função, então seria o primeiro elemento, uma função pública ou não, né? E ao correspondente dever funcional. À luz de um sistema normativo relevante, isso é muito importante, que traz um aspecto jurídico para o tema, pelo qual a gente se utiliza da função e do poder que dela deriva em prol de interesses outros, e aí o conteúdo privatista da corrupção, que não sejam aqueles em favor dos quais a função foi instituída e que normalmente materializam-se em benefícios econômicos. Aí estaria o quinto elemento, né? Tem até uma diferença jurídica no nosso sistema normativo, que o crime de corrupção não precisa ser necessariamente uma vantagem econômica, mas para fins de improbidade administrativa, para um dos tipos da improbidade administrativa, que é o enriquecimento ilícito, a vantagem tem que ser necessariamente econômica. Boa questão de concurso, e se alguém for cobrar, seria interessante. O Luciano Santos Lopes acabou de passar aí, te mandar um abraço. Grande Luciano também, grande amigo, foi meu professor na graduação, grande abraço a ele. Grande advogado de direito penal econômico, para mim, um dos melhores advogados de direito penal econômico de Minas Gerais. Sim, e sempre me dá a oportunidade de trocar ideia lá no programa de pós-graduação da Milton Campos. Luciano, que é doutor pela UFMG, excelente professor e advogado. Grande abraço, Luciano, amigão. Então, Lélio, tem algumas classificações populares sobre a corrupção, né? Grande corrupção, pequena corrupção, corrupção negra, corrupção branca, corrupção cinza, que foi o Heisenberg que trouxe esses critérios de tolerância à corrupção, corrupção normal, corrupção sistêmica, enfim, tem uma gama enorme de classificações. É muito engraçado que a doutrina que estuda corrupção, trata de corrupção, assim como a doutrina criminal, adora dar nomes diferentes às coisas, né? Aos institutos, aos fenômenos e tal. Parece que é um fetiche da doutrina que eu acho às vezes desnecessário. Mas enfim, trazendo agora um pouco de criminologia, Léo, vou me arriscar a surfar na sua Rodrigo, antes de você começar a falar da parte criminológica, tem uma pergunta aqui. A corrupção privada lá na Espanha, na Europa, como é que ela funciona? Existe também? Não existe? Tem essa discussão no Brasil. Qual que é a sua opinião? Sim, o grande problema, pô, Léo, já começa fazendo pergunta difícil. O grande problema da tipificação da corrupção privada, que está ali recomendada, é muito interessante que a Convenção de Mérida, de 2003, que é um tratado internacional do qual o Brasil foi signatário, em 2003, ela traz algumas normativas, algumas diretivas de atendimento obrigatório por parte dos países, mas com ressalva de soberania. Tá aí o Dr. Douglas Fischer, podia convidar o Douglas para falar sobre isso, que ele sabe muito mais do que eu. Mas nessas ressalvas de soberania, o Brasil optou por até hoje ainda não tipificar criminalmente a corrupção privada. A gente tem programas de compliance nas empresas, programas de integridade que cuidam por tutelar a integridade nas corporações, mas no Brasil a gente não tem tipificação da corrupção privada. Nos países da Europa existe uma autonomia também, a soberania nacional de cada país, embora sejam membros da União Europeia, cada país tem um tratamento diferente sobre a corrupção privada. Isso é muito polêmico e varia de país para país. Não sei te falar uma gama enorme, uma gama considerável de países, quais criminalizaram, quais não criminalizaram. Na Espanha, uma polêmica, já foi criminalizado, tem muita polêmica quanto a isso. A doutrina bate nisso, os tribunais também, às vezes. Não sei se chegou a ser questionada a constitucionalidade disso na Espanha, mas é um tema muito polêmico, muito polêmico. No Brasil, por enquanto, ainda não. Tem autores nacionais que já escreveram sobre o tema, eu ainda não li, porque a minha abordagem é mais para improbidade administrativa, mas aqui a gente não tipificou a corrupção privada ainda. A gente só tem 317 e 333 do Código Penal, né?
Se Vamos em começar frente. assim, se as suas perguntas começarem assim, eu vou desistir aqui, mas vamos lá. Tá tranquilo. Você tira de letra. É, o professor Ciro aqui, ó, já troquei ideias com o Ciro num O Ciro é seminário. uma referência aí. É, Estava na Milton Campos, terminou, concluiu um mestrado lá, agora está um doutorado na UFMG. Um excelente advogado, excelente professor também. Professor Tiago atua Rodrigues, ó, disso, Léo. advogado, Direito Penal Econômico, mestre pela. Aliás, essa turma aí que o Luciano está formando aí na Milton Campos, Direito Penal Econômico, recomendo muito para todos vocês, viu? Léo, a grande polêmica dessa tipificação da corrupção privada é o bem jurídico tutelado, né? Então, essa é a grande polêmica. Mas vamos adiante aqui. Vamos adiante. Então, trazendo assim, duas teorias básicas aqui da criminologia. A teoria da escolha racional de Becker e a teoria da associação diferencial do Sutherland, que você tanto gosta, tanto estuda e sabe muito mais do que eu. Eu fiz um compilado, assim, que, claro que a literatura, não sou eu que criei isso, a literatura aborda isso com muita propriedade, mas como marcos teóricos, tendo essas duas teorias como marco teórico, para ver corrupção, a gente tem que ter basicamente quatro elementos: necessidade e oportunidade. E agora, em tempos de pandemia, então, nada mais oportuno, né? Com a Lei 13979 de 2020, que permitiu contratações por dispensa de licitação, enfim, a gente tem visto até uma grande atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a respeito disso aí, na fiscalização. Eu enquanto promotor, estou com a Curadoria do Patrimônio Público e Eleitoral nesse biênio, a gente sabe que isso avulta bastante nesse período. Então, a gente tem que ter necessidade e oportunidade. Em segundo lugar, probabilidade. Na teoria da escolha racional, Lério, isso que eu queria levantar aqui. O agente corrupto e o corruptor, eles levam em conta o custo-benefício da corrupção. E a gente vai ver que no Brasil vale muito a pena ser corrupto para fins de sistema sancionatório. Então, necessidade e oportunidade, e eles só pesam a probabilidade de detecção e investigação, a probabilidade de imputação e a probabilidade de sanção. E essa a gente vai ver que é ínfima, muito mais no sistema da improbidade administrativa, a gente vai chegar lá mais para frente, a gente vai ver. A probabilidade de sanção, é claro que houve um recorte temporal e regional para análise científica, a probabilidade de sanção é de 1,59%, Léo. Foram uma gama de servidores públicos federais demitidos administrativamente, eles foram sancionados no índice de 1,59% para fins de improbidade administrativa. Isso é irrisório. A gente vai ver mais para frente também que o sistema prisional, por exemplo, na parte criminal, 0,25% do sistema carcerário é composto por pessoas que praticaram crimes contra a administração pública. Isso foi um cruzamento de dados que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que até virou livro, Lélia. Eu vou até te pedir licença aqui. Eu não ganho nada, tá? Dinheiro com a Passa vida. pra gente aí. A minha parte de direitos autorais é destinada, assim como todos da coleção, a uma instituição de caridade. Está aqui o livro, depois a gente... foi uma É pesquisa pela que... editora De Plástico? É da pela De editora. Plástico, né? Eu também autor por ela. É a defesa da sociedade contra os atos de improbidade administrativa. Aí quem tiver interesse depois, estou à disposição para trocar ideia também. Tem um compilado empírico bem interessante aqui que eu ralei para fazer. Então, Lélia, assim, na atualidade, no Brasil, qual que é o cenário, assim, que a gente, sociologicamente falar? A corrupção no Brasil é sistêmica, né, é endêmica, falando de pandemias, a corrupção no Brasil é endêmica, porque tem um alastramento regional, só a gente está falando do Brasil, nacional, né? E ela é institucionalizada, então ela permeia todas as instituições. O grande, meu colega aí, André Mafia, muito obrigado, meu amigo. Bem, André, André. Seja bem-vindo. me dá Passou a aí o maior... Laurence também aí. Manda um abraço pra você aí. Laura, você está aí também, meu colega de concurso. Muito bom, muito bom. Todos são Olha lá o queridos. Rodrigo Fraga também, ó. E a Fabiola. Mandaram abraço aí, ó. Excelente obra. A Maravilha. Fabiola, esposa do Rodrigo Fraga. Ela Grande falou, promotor ela também. do mestrado, acho que eu dei uma Sim, palestra do sim, sim. mestrado. Aluna do mestrado, excelente aluna. Muito Esposa do obrigado, Fabiola. Rodrigo Muito Fragas. obrigado. A Fabiola leu o livro aí, eu li uns trechos. Muito obrigado, Fabiola. Obrigadão. Então, Léo, na atualidade, assim, nesse contexto de corrupção institucionalizada, permeia diversos organismos, né, oficiais da nossa sociedade, surge um dilema, assim, aumentaram os casos de corrupção, e aí a gente vai tratar dos indicadores,
ou a transparência, a publicidade foi que aumentou? Então, eu até hoje não consegui responder, né? Porque a corrupção existe desde que o mundo é mundo. A gente tem referência bíblica sobre corrupção, enfim. Né? Quando o anjo Gabriel caiu, foi derrubado do céu, a gente pode entender que houve uma corrupção em relação aos preceitos deísticos e tal. Então, corrupção existe desde que quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, morderam o fruto proibido, você pode considerar isso como corrupção. Enfim, existem várias críticas, é claro, isso não ia passar incólume, né? Existem várias críticas aos sistemas, aos indicadores, né, de aferição da corrupção. A gente pode observar na sociedade assim, um fenômeno que eu chamo de terceirização da corrupção. As pesquisas de opinião mostram isso, né? Se você chegar numa determinada fração de público-alvo de pesquisa, né? E perguntar, existe corrupção no Brasil? Tá, todo mundo vai falar, sim, claro, óbvio que existe. Você é corrupto? Muito provavelmente a pessoa vai responder que não. Né? Então, assim, existe uma terceirização. A corrupção está sempre no político, no árbitro de futebol, no juiz, no promotor, no advogado, enfim. Existe uma terceirização do fenômeno da corrupção. No Brasil, a gente vive uma corrupção no sistema em que há uma cooptação de agentes públicos, uma cooptação do Estado, existem teorias da captura, uma literatura. Ao Laurence mandando um abraço para os colegas aqui. Andressa Barreto passando também aí, ó. Opa, grande Eu tô abraço. passando promotor de X Minas aqui. Promotor e promotora. Sim. Rodrigo, você Oi. falou uma coisa interessante aí. Eu fico assim de bobeira como que as coisas que o Sutler denunciou lá em 1939 estão presentes até hoje. E crime do colarinho branco é algo que é muito próximo da corrupção. Até porque é difícil a pessoa praticar um crime do colarinho branco se não tiver um agente do Estado envolvido ou diretamente ou indiretamente. Sim. Agora, pensa bem, Rodrigo, olha, estamos falando de um professor da Universidade Indiana, em 1939. Imagina a pressão que o Sutherland sofreu quando denunciou a existência dos crimes do colarinho branco. Porque até aquele momento, com quase 150 anos de criminologia, vamos começar pela escola de clássica, por exemplo, ou então vamos pegar pela escola do positivo, né? Com 50 anos de criminologia ainda não se estudava os crimes praticados pelas pessoas poderosas. Agora imagina e outra coisa, o Sutherland, quando fez aquele estudo, né, dos crimes do colarinho branco, que levou à publicação do livro dele em 1949, ele estudou 70 grandes corporações. Então, assim, pensem a pressão que esse professor... Por isso, Rodrigo, que eu vou te falar uma coisa, para mim, Sutherland tem a importância que Freud teve para a área psi. No sentido que ele, se não fosse ele, estava até hoje estudando só crime de rua. Ele foi e denunciou isso. Então, se o pessoal da criminologia crítica tem a mania de querer diminuir a importância do Sutherland, eu não tenho dúvida que eles são importantes lá, aqueles Young Turkeys, todo mundo é importante. Mas o Sutherland também tem o mesmo peso que esse pessoal para mim. Para mim, para fins de análise de fenômenos de criminalidade complexa, tal qual a corrupção, e aí, Léo, aqui a gente teve um estudo, o Douglas deve ter participado dele, da escola do Ministério Público da União, um estudo de 2012, um ano de referência de 2012, que eu trago alguns dados aqui, provavelmente Douglas participou. Eles abordam a teoria dele como um arco teórico e a corrupção, eles agrupam, eles agrupam colarinho branco e corrupção, assim como crimes financeiros, econômicos, colarinho branco e corrupção. Mais ou menos num gênero só, sabe, Guilherme? Então, essas teorias, e aí eu vou trazer aqui para baixo essa parte, da exposição para frente, para baixo da minha exposição aqui da tela. E só, Rodrigo, só para concluir isso aí, para reforçar o que você está falando, a presidente da Sociedade Norte-Americana de Criminologia é a Sally Simpson, que é autora de Crimes do Colarinho Branco, e foi o tema da abertura do Congresso Internacional de Criminologia da Sociedade Norte-Americana ano passado. Então, assim, isso é importante, porque às vezes o que eu vejo? Eu vejo assim, não há dúvida que a criminologia crítica ela é majoritária no Brasil, por uma série de motivos. Ela é majoritária, ela tem bons autores e tudo, mas isso não significa que eles estão certos de tudo que eles falam. E a questão que o Sutherland, esses estudos aí envolvendo o crime do colarinho branco e a própria corrupção, isso aí é de grande importância para a criminologia mundial. Para nossa análise aqui, eu vou
sinônimo. Crimes econômicos, financeiros, crime do colarinho branco, eu vou abordar aqui como sinônimos e você vai entender, claro que você sabe, estou dizendo assim, com o decorrer da exposição aqui, dessa troca de ideias, você vai entender por que eu preferi abordar como sinônimos. Então, e aí o que os estudiosos assim, mais recentes, sobretudo o Manco Olson, o Olson não é nem recente, ele é um sociólogo, faleceu já tem 98, se não me engano, mas a contribuição dele, como da Sutherland, ela é atemporal. Ele entendia que assim, para fenômenos complexos como a corrupção e para cenários de corrupção institucionalizada, as teorias tradicionais, até a Susan e o Robert Clayton, depois eles revisaram as propostas estruturantes deles lá para anticorrupção, depois eles revisaram isso, porque, vamos dizer, uma proposta da Susan Rosé no final da década de 80 e no início da década de 90, propugnava que você basta diminuir os incentivos, né? Aumentar a remuneração do agente público corrupto ou corruptível faria com que diminuísse os índices de corrupção. Eu pergunto, imagina o Congresso Nacional, eu tenho dados empíricos aqui, até a nova composição do Congresso, tem 1/3, são 160 deputados e acho que 38 senadores envolvidos, investigados, para ser técnico aqui, investigados e ou denunciados já perante as instâncias estaduais, e aí, federais, né, Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, STJ e Supremo, com envolvimento de crimes do gênero corrupção, crime pública, e aí vou incluir também improbidade administrativa, não é crime óbvio, né, no regime da lei de improbidade, o mesmo fato pode ter múltiplas tipificações e sancionamento. Mas, veja bem, 1/3 do Congresso Nacional envolvido com, né, corrupção lato sensu. Então, isso é bastante significante. Não adianta você chegar e aumentar a remuneração de um deputado federal, vou até falar abaixo que tem um deputado federal que mora aqui no andar de cima. Não adiantaria você aumentar a remuneração de um deputado federal, que já é altíssimo, de um senador, de um promotor de justiça, de um magistrado, não vai diminuir o incentivo para a corrupção. A gente vê isso no dia a dia, basta citar mensalão, lava-jato, por aí vai. Então, nesses contextos, como diz... Ô, Rodrigo, você está falando agora do mensalão aí, da Lava Jato? Vou chegar Se você lá. pegar, Além se de você meu irmão, pegar, de justiça, tem, sensacional. tem uma passagem no livro do, não sei se ele está aqui, ele não já coloquei. Tem Felipe, uma meu amigo. passagem no livro O Petróleo, do Daniel, acho que Ellen, onde a Aida Tarbell, que era jornalista, entrevista um diretor da Standard Oil Company, lá em 1902, 1903. E a Standard Oil, em 1911, foi despedaçada judicialmente por causa de um caso, décadas e décadas de atos ilícitos, tudo que você puder Você sabe imaginar o grande marco do início do movimento global de normatização anticorrupção foi o escândalo da Lockheed Corporation, né, americana. a Lockheed também é. Então, essas empresas aí, impressionante. E lá em 1903, Rodrigo, a Aida Tarbell foi entrevistar um diretor da Standard Oil. Mas o que vocês estão fazendo? Como que vocês fazem isso aí? Tem muita coisa errada. Aqui, Léo, só mandar um abração. Olha ainda aí, ó. Almir, meu colega de promotoria. Poxa, se não fosse o Almir, eu não estaria conseguindo desenvolver quase nada dos estudos aqui. O Almir colabora demais e tem uma excelente atuação na defesa do patrimônio público. Eu herdei a defesa do patrimônio público lá da comarca de Matosinhos do Almir. Grande abraço, Almir. Almir é irmão. Mas aí, então, Rodrigo, voltando, só esse livro chamou O Petróleo, uma história mundial de conquistas, poder e dinheiro. Daniel Yergin. Ele está publicado pela Simon Schuster. Tem essa parte da entrevista da Aida Tarbell, que ela pergunta para o diretor da Standard Oil: aqui, como que vocês conseguem isso tudo? E as leis? Que leis? Ele vai e fala assim: lei é o seguinte, os congressistas procuram a gente aqui na Standard Oil e falam: olha, a gente está precisando ser reeleito, a campanha é cara. E eles vão lá, ele fala assim: a gente abre o bolso e dá dinheiro para eles. Quando tem um problema no Congresso lá, a gente chama eles. Isso está em 1902, 1903. Rodrigo, é incrível como que as coisas que o Santana falou e que a Standard Oil aprontou lá, envolvendo colarinho branco e corrupção, acontecem 100 anos depois. Impressionante.
E o Brasil não É, aprende. você já leu o livro Why They Do It? Acho que você já, Guarde? já Não, qual que leu. é? Why Não. They Do It. São várias entrevistas. Eugene Schultz. Até joguei no Google aqui, porque se me veio a memória, eu não lembrava o nome do autor. Ele entrevista pessoas envolvidas em grandes esquemas de corrupção, assim, e a impressão criminológica, sociológica, assim, é justamente isso. Mas vem cá, e as leis? Mas por que vocês fazem isso? Por que você faz isso? Por que você pratica esses atos de corrupção em grande escala? Então, você não se preocupa com a sociedade? E aí as pessoas, era um empresário determinado, respondeu que não, eu não me sinto parte dessa sociedade. Né? O cara está num esquema tão É. alienado de, de Técnica de neutralização lá do Matson. É. Não, eu não, isso aí não. Corrupto é o outro. né? Então, aí até hoje a gente tem essa parte da terceirização da corrupção. Aí, Lélio, então, dois estudiosos, o Dimani e Tossato, 2017, os estudos desses caras, eles levantaram, assim, uma análise cross-country, né, só de país, não foi só do Brasil, quais seriam as possíveis causas aqui da corrupção. É difícil demais analisar isso, mas eles fizeram. E aí vai até a linha S, da A até a S, eu vou pedir licença aqui para desviar o olhar e ler algumas dessas causas que a gente pode tentar, uma provocação aqui para ver se confere com a realidade brasileira. Baixos níveis de democracia. Eu não estou falando de democracia só, estou falando de democracia participativa, não só de democracia de exercício de capacidade eleitoral ativa, não. Estou falando de democracia não só representativa, democracia participativa. É... Rodrigo Buquerque está querendo fazer uma pergunta para você aí, rapaz. Se fosse eu respondi, viu? Aqui, ó. Rodrigo Rodrigo Buquerque está querendo fazer uma pergunta aí para você aí, ó. debate. Tem jeito de perguntar, poxa, tá maluco? E o Allender botando gasolina no fogo ainda. É uma lenda aqui, ó. A pergunta do doutor Rodrigo vai ser cabulosa. Pode perguntar à vontade, que isso será um prazer. Rodrigo Buquerque, grande promotor, um grande procurador de justiça. Então, Lélia, eu vou trazer alguns desses elementos causais da lista aqui desses dois estudiosos. O estudo foi publicado em 2017. Baixos níveis de democracia, níveis mais altos de monopolização do mercado e monopolização política, fraca participação civil e baixa transparência política. Vai vendo isso, o Brasil apresenta alguns desses fatores. Baixa liberdade de imprensa, polêmico agora o tema, na realidade que a gente vem vivenciando. Grande tamanho do governo. Houve uma redução dos ministérios, a promessa era de 19, depois houve aumento, enfim. Pobreza. Eu vou trazer aqui um cruzamento empírico, que eu até fiz na pesquisa de mestrado, entre indicadores de corrupção e indicadores sociais na região nordeste do Brasil. Eu até venho trocando ideias sobre o aspecto sobre a teoria desenvolvimentista, o Estado desenvolvimentista, isso está sendo objeto de estudo no doutorado. Meu orientador lá na USP, o professor Gustavo Justino, tem trabalhos excepcionais sobre isso, sobre governança pública, enfim. É um tema muito interessante. Instabilidade política, baixos níveis de educação. A gente vai ver que na região Nordeste tem o pior desempenho histórico nos índices de desenvolvimento humano, nos componentes do IDH, que um deles é educação básica, né? Ex-colônias portuguesas, aqui tem vários impérios, mas ex-colônias francesas, portuguesas ou espanholas mostraram ter maior corrupção do que as antigas colônias britânicas. Isso até um processo histórico, claro, importantíssimo para a corrupção, para a aferição da corrupção. Bom, passamos à parte mais propedêutica, agora vem a parte mais empírica, que eu acho que fica mais palatável e interessante. São 3, basicamente, os indicadores que a literatura aponta sobre corrupção. O primeiro são os escândalos relatados na mídia. O segundo são as condenações pelas instâncias oficiais de poder. E o terceiro, as pesquisas de opinião. Né? E aí, o principal índice de aferição da corrupção é da Transparência Internacional. Doutor Rodrigo Albuquerque desistiu de perguntar? Estou aguardando. Está ainda aí. Estou aguardando a pergunta dele. Ele está escrevendo a pergunta. A boca até secou aqui. Ó. Então, olha só, o primeiro indicador, a gente já pode fazer uma análise crítica, foi isso que eu busquei fazer no meu trabalho. A pergunta do Dr. Rodrigo. Vocês não acham que o interesse econômico do conceito de corrupção
relegando ao campo apenas moral, atrapalha a identificação e combate? Então, Rodrigo, posso responder, Léo? Ele é nosso chefe, ó. Manda ver. Não, doutor Rodrigo, o aspecto econômico é porque não a vantagem que é obtida pelo agente corrupto, né, e pelo corruptor também, ela não necessariamente tem reflexo econômico. Quase 100% das, não vou falar 100% que eu estou trabalhando com ciência, não posso chutar a estatística, mas na grande maioria dos casos, a vantagem aqui ela é econômica. E aí é uma concepção econômica que não só financeira, né? Mas o que se vê em ambientes de corrupção sistêmica, institucionalizada, como no Brasil, é que a vantagem não é necessariamente econômica. Tem um reflexo, talvez, indireto econômico, uma corrupção para manutenção do poder político, por exemplo. Apoio político em troca de alguma vantagem indevida que não seja econômica. Ela vai gerar reflexos econômicos, quase tudo. Eu aprendi com o professor de análise econômicas da corrupção que tudo na vida é economia. Se a gente olhar a macrociência da economia, com certeza todas as, em espanhol eles dizem disjuntivas, né? O Mankio tem um livro que os 10 princípios de economia, que eu até abordei na pesquisa, que o ser humano ele sempre enfrenta cada escolha é uma renúncia, ele sempre analisa questões de custo-benefício. E isso, para fins de economia, da ciência e economia, não é necessariamente a repercussão financeira da vantagem. Então, no âmbito da ciência econômica, com certeza todas as vantagens são econômicas. Mas no âmbito restrito de análise pecuniária, não necessariamente, as vantagens não são necessariamente econômicas. Então, a troca de um cargo público, o cara vai receber a remuneração por conta de ser feita por troca de vantagem sexual, que não é raro de acontecer na política nacional, né? Então, assim, para quem recebeu a vantagem do emprego público, ela tem conteúdo econômico-financeiro. Para quem recebeu o outro tipo de vantagem, não tem nenhum conteúdo econômico-financeiro, a menos que a moça receba por isso, né? Mas, enfim, acho que eu consegui responder mais ou menos a pergunta. Se não, não me repreenda no Conselho Superior do Ministério Público, por favor. Ainda bem que ele já saiu da corregedoria, né, velho? Agora vai ser procurador-geral em breve aí, ó. É isso aí. Olha só. Então, assim, primeiro indicador sobre corrupção, que são os escândalos relatados na mídia, e assim que a doutrina trata mesmo, escândalos relatados na mídia, nos meios, né, em espanhol, a gente já tem uma questão de dificuldade por conta da liberdade e independência desses meios de comunicação. Então, você imagina pesquisas de opinião sobre corrupção na Coreia do Norte, né? Agora, eu não sei como é que vai ficar lá, provavelmente vai haver uma sucessão do regime ditatorial, mas né, no Vietnã, que é um país ainda comunista com um cerceamento de liberdade de expressão, nada contra o comunismo, nada contra o comunismo. Mas para fins de análise de corrupção, os países comunistas estão nas piores posições. Também a democracia, como no Brasil, não dá para dizer que existe democracia integral. Por nada, doutor Rodrigo. Um abraço. Segundo indicador de corrupção, condenações contabilizadas nas instituições oficiais. E aí eu vou trazer aqui, não sei se o doutor Douglas está com a gente ainda, uma expressão felicíssima dele do garantismo hiperbólico monocular, que para fins criminológicos é excelente para fins de aferição de corrupção também. A gente tem um baixíssimo grau de probabilidade de sanção para fins de corrupção, tanto na seara criminal quanto na seara civil, que é da improbidade administrativa, quanto também na área administrativa. Por fim, as pesquisas de opinião, de percepção sobre a corrupção. Léo, como é que está nosso tempo aí para eu correr aqui? Nós temos 13 minutos. Pode mandar, viu? 13? 13? Nossa, tem que acelerar aqui. 13 para a gente entrar no fim. Tá. Então, só para você ter uma ideia do grau de corrupção no Brasil, para fins de escândalos relatados na mídia, eu joguei no Google. A gente tem escândalos de corrupção da letra A até a letra Z. Desde o anúncio do orçamento até Zelotes. Então, todas as letras do alfabeto estão contempladas. Deve ter Y, W, X também. Se a gente considerar as empresas do Ike Batista, que terminam com X, vão estar contempladas também. No índice de percepção da corrupção, o Brasil caiu uma posição, manteve a pior
média histórica lá de 2012, quando caiu para 105ª, hoje nós estamos na posição 106 do ranking, então assim, a gente está atrás, perdendo aqui de goleada para Argentina, Uruguai, enfim. Aí aqui está a parte criminológica interessante, Léo, vou correr aqui. Segundo indicador, condenações contabilizadas nas instituições oficiais. Um estudo coordenado por o Haroldo Ribeiro, eles pegaram os últimos 60, num período de 87 a 2014, pegaram os últimos 65 maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. E detectaram redes de corrupção, nodos de corrupção. Com envolvimento, e aí a teoria da associação diferencial do Sandler encaixa como uma luva aqui para isso. Que as pessoas aprendem a delinquência organizada quando entram e fazem parte ou se beneficiam dessa organização. Só 404 envolvidos, Lélio. Olha isso, que loucura. Eu estudo algorítmico. Pena que eu não posso mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha os gráficos que os caras fizeram. Não sei se dá para ver. Isso aí é na Espanha? Não. Isso aí é onde? Tá? Não, isso Rodrigo, aqui, travou no aqui. Isso é na Espanha? O estudo é de brasileiro. No Brasil, né? Oi? Não, você estuda Isso é no Brasil, esse gráfico aí, né? Estudo brasileiro. Beleza. Gráfico do Doutor Paulo Brasil. Somariva, delegado de polícia São Paulo, gente boníssima. Acabou de passar e mandar um abraço. Eles pegaram os últimos 65 escândalos de corrupção, os maiores da história do Brasil, de 87 a 2014. Detectaram que só tinha um envolvimento de 404 pessoas. E na grande maioria dos casos, os grupos de corrupção eram de 10 pessoas. Tá? E aí os donos do poder, aqui, que também caem como uma luva aí na literatura. Né? Então, assim, a delinquência organizada da corrupção, o colarinho branco, vamos tratar isso como um grande gênero, ela é apreendida. Né? Tinha um departamento de operações estruturantes da Petrobras, né? Ficou claro no depoimento dos delatores, de que era... Da Odebrecht, né? Odebrecht, Você falou Petrobras, da Odebrecht, né? Perdão, é porque a Petrobras está aqui para frente do petróleo da Odebrecht, então era a regra do jogo, ou você pagava a propina e entrava no esquema de corrupção, ou você ficava de fora dos benefícios da relação público-privada. O princípio da associação diferencial, aqui puxando a sardinha para a brasa da criminologia, é essa análise de custo-benefício, que vem lá da teoria do Becker. Né? Então, se o cara vai sopesar aqueles fatores causais que eu falei no início para ver se vale a pena ou não ser. E no Brasil, infelizmente, a gente está lutando para mudar isso, mas vale muito a pena ser corrupto. Vale muito a pena. Isso está mudando. Então, as inovações criminológicas do Sandler, né, eu elenquei aqui em 3 grupos, assim, você passou a analisar o crime, do crime indivíduo para o crime organização. Você passa da análise do crime pobreza para o crime poder. E você passa da análise do crime drama ocasional, né, crime passional, para o crime escolha racional, crime regular, crime sistêmico. E a confiança, ele trata disso, a confiança ela tem dupla dimensão. Tanto da formação das redes corruptas, quanto da violação da confiança social, corporativa, que é de dever ético. E aí, mais ainda de criminologia, labeling approach e corrupção. Pô, isso aqui é prato cheio para ser tratado, né? O interessante é que a criminalização primária da corrupção teve melhora. Teve melhora. No projeto original, no Código de 41, a pena base era baixíssima. Era de 1 a 8 anos. Né? Então, não importava Claro que no final do processo trifásico, você não poderia exasperar o máximo, mas enfim, você ia variar aí de acordo com o dano, etc., mas baixíssimo. Em 2003, coincidentemente ou não, com a pressão da Convenção de Mérida, que é de 2003, que o Brasil, só em novembro que acabou por firmar, houve um aumento da pena para 2 a 12 anos, apesar de na orografia do Código Penal, os crimes contra a administração pública estão relegados lá para o artigo 300 e pouco, lá para o último título do Código, último capítulo do Código Penal, houve um aumento significante da criminalização primária da corrupção, mas a secundária, entretanto, é pífia. Vários estudos aí, Léo, também, Castilho, doutrinador, coloca à disposição de quem tiver interesse depois.
verificaram, por exemplo, que a Chile pegou 682 casos de crime contra o sistema financeiro, colarinho branco, entre 86 e 95. Percentual de condenação, 0,88%. 5 condenados. 5 condenados. E por aí vai. Enfim, operações da Polícia Federal de 2003 a 2010 para crimes financeiros, aumento de 1.500%. Então, tem indícios de melhora da criminalização secundária, mas o fiel da balança realmente para crimes contra a administração pública é a impunidade. Então, uma grande pesquisa aqui, estou terminando, Lélio, uma grande pesquisa aqui de Alencar e Gico Júnior, identificaram que, e aí de seletividade negativa também, outro critério criminológico impressionante para esse tipo de criminalidade. Fora a cifra negra, a chance de um servidor público federal ser criminalmente, aí tem um recorte temporal, regional e tal, ser criminalmente processado é muito menor do que 34,01%. A chance de ser condenado é de 3,17%, ano referência 2012. Então, que cenário maravilhoso, né? Aí tem, né, eu trago aqui, depois eu disponibilizo, como eu disse, a realidade que é de crise do nosso sistema de justiça. E para finalizar, qual que é o nosso tempo aí, Lélio? Nós temos mais 6 minutos e aí os 5 minutos para terminar. 6 minutos, então vai dar para eu expor o que eu queria, graças a Deus. Então, no aspecto puramente criminal, olha só os dados, que beleza. A cada 6 horas é distribuída uma nova denúncia por crime de corrupção no Brasil. Corrupção gênero, tá? Aí a gente tem peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, todos aqueles crimes ali contra a administração pública. Peculato do servidor público, óbvio. Peculato de apropriação, peculato do servidor, tá? A probabilidade de punição jurisdicional, segundo esse estudo que eu falei do Chico Júnior e Alencar, da corrupção é inferior a 5% de condenações de servidores públicos federais no recorte 1992 até 2005. Eles fizeram uma análise de servidores demitidos administrativamente que foram condenados por corrupção, só é menos de 5%. Agora, do MPF, cujo grande expoente, a gente tem o Dr. Douglas Fischer, professor renomadíssimo. Ó, o Diogo, que foi meu colega de concurso do MP do Paraná aqui. Grande abraço, Diogo. Se é que é o Diogo que eu estou achando aqui. Meu primo Marcelo está assistindo aí e tal. Estou dizendo que se as leis não mudarem, nada mudará. E é aqui que eu vou chegar. A lei a gente tem de sobra para punir corrupção. O grande fiel da balança é a baixíssima probabilidade de sanção. E a gente tem que ter reformas estruturantes e funcionais. E essa que é a ideia. Apenas 1/3 dos servidores demitidos foram denunciados. A probabilidade de condenação é de 3%. Aí, passo aqui aos dados publicados nesse estudo da Escola Superior do Ministério Público da União. Inquéritos policiais, olha que interessante, Lélio. Até 3 anos de investigação, as denúncias são maiores que os arquivamentos, ou seja, o sucesso da investigação é maior do que o insucesso. Passou de 3 anos e meio, os arquivamentos são maiores que as denúncias. Então, o fator tempo é determinante para a gente analisar criticamente a melhora das nossas instituições no combate à corrupção. Era o Diogo mesmo, grande abraço, Diogo. Apenas 27,7% dos inquéritos policiais resultaram em denúncias por crime de corrupção. Volto a dizer, corrupção gênero. Tá? Arquivamento dos inquéritos. Prescrição, geralmente por prescrição da pretensão punitiva, óbvio, passa do decurso do tempo. Ausência de provas de materialidade e indício de autoria. Tá? Então, assim, a gente não está falando aqui de arquivamento que faz coisa julgada material, né? A não ser a prescrição. A gente está falando aqui de deficiência investigatória. Tá? E olha que a gente tem grandes estruturas em Polícia Federal, alguns setores das polícias civis que sofrem com contingenciamento de recursos públicos, mas na raça ali fazem o que podem. E aí a informação do depende, 0,25%. Isso, essa informação eu que levantei. Claro que eu fiz a regra de 3%, 0,25% de ocupação do sistema carcerário por crimes contra a administração pública. E olha as penas que a gente falou, Léo. Corrupção ativa e passiva, pena máxima de 12 anos. Não está falando de crime de menor potencial ofensivo. Pelo contrário. Né?
E olha a prescrição, Léo. São crimes cuja prescrição da pena abstrata é de 20 anos. Vou terminando aqui o caminho para o final. Metas Mas, enárias. Rodrigo, só para fazer uma colocação, o Sutherland fala que um dos problemas que tem de você prender, você pegar esse pessoal do Clarim Branco, por exemplo, é uma que ele chama de tendência de afastamento de penas. Quando é esse pessoal, ah, não, é muito melhor para o Estado receber o dinheiro do que prender essa pessoa, cadeia não conserta ninguém. Inclusive, Rodrigo, eu vejo que tem muitas pessoas aí que querem deslegitimar as teorias racionais por conveniência profissional. O cara está lá defendendo. Eu não tô. Tudo bem, tá? Eu já fui advogado também. Tá defendendo. Mas uma coisa é ser advogado, outra coisa é querer ser professor. E quando mistura as duas coisas? Aí depois vem querer adotar por conveniência a criminologia crítica para desqualificar a teoria racional, desqualificar Sutherland, porque interessa para a vida dele como advogado. Não, peraí, não vem. Então tem muita esperteza nisso aí. A gente tem que Doutor Douglas saber diferenciar falando quando é muito o bem professor e isso. quando é o advogado falando. Douglas Fischer falou muito bem isso. Se propaga muito que as colaborações premiadas, que são uma das propostas de reforma estruturante no viés investigatório, se propaga por aí que a colaboração premiada serve para constranger os réus ou investigados a fazer um acordo e papapá, a prisão preventiva. Mais de 80% dos casos de colaboração premiada foram com réus soltos, com investigados soltos, né? Da Operação Lava Jato, que eu estou me referindo aqui. Então, o Dr. Douglas não aparece dele na associação. Isso, já tinha isso é Deu uma propagado. travadinha, Rodrigo? Pera aí, repete para nós aí. Eu não sei o Pera aí percentual. que deu uma travadinha aí. Voltou. Repete aí o que você Eu não sei falou por último aí. Eu não sei o percentual exato, mas o Dr. Douglas abordou isso, que se propaga, inclusive, na academia, que as prisões preventivas foram um grande incentivador para as colaborações premiadas, que grandes foi obtida por meio de prisão preventiva. Travou de novo aí? O Lélio travou lá. Voltou, Lélio? Lélio? Tá, agora pode repetir que deu uma travadinha aí. Repete o último parágrafo que você falou. Não, só o percentual. Se propaga uma Acho isso. informação falsa de que na Operação Lava Jato, a grande maioria das colaborações foi obtida mediante pressão da prisão preventiva. E isso é uma falácia. Mais de 80%, não sei o percentual exato, mas mais de 80% das colaborações, é claro que é para o próprio Instituto, o colaborador procura o Ministério Público para fazer o acordo de colaboração, e dois, mais de 80%, não sei o percentual exato, das colaborações foram obtidos foram obtidos com réus investigados soltos. Tá? Então, isso é uma falácia que, nesse ponto, E você outra tem coisa razão. também, Rodrigo, eu respeito muito a criminologia crítica, leio bastante, apesar de não concordar com muitas coisas, mas eu leio, até porque a gente pode estar errado, é bom de ler. Mas eu vou te falar uma coisa, ela não tem essa força que tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, não. Então é o seguinte, ela é uma visão, uma opinião. E Talvez muitas porque ela vezes as trabalha em pessoas. empirismo, né? Exatamente. E muitas vezes o que acontece? Os advogados desse pessoal querem impor como a única verdade no mundo. Não, Não é não é a única dialética. verdade. É a sua percepção. É difícil ter dialética na academia. Então, assim, só para você ver, Léo, metas Vamos lá. ENASP, metas do CNJ, né? 2016 2017. As metas não foram atingidas nem 50%. A meta 4, que era identificar e julgar determinado percentual de ações para os tribunais todos, do país inteiro. Ações de improbidade e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública. Meta nacional, cumprimento 53%. Meta estadual, 49%. Ou seja, o sistema de justiça está em crise, não é de hoje. O sistema não dá conta de julgar. Daí a forte tendência para a consensualidade, acordo de não persecução penal, acordo de não persecução civil, mas tem que ter critério para fazer isso. O que eu vejo é esse assodamento para arrefecer a crise da justiça e uma força muito grande dos acordos sem critérios objetivos mínimos. Emerson Garcia, que prefaciou meu livro, grande honra para mim, minha maior referência acadêmica na área da improbidade, talvez na grande maioria dos colegas, de quem estuda improbidade administrativa, a melhor obra, assim, disparado.
o Emerson fala também muito a respeito disso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de falta de critérios objetivos para a celebração desses acordos, que são regulados por recomendações do CNMP, dos Ministérios Públicos Estaduais, enfim. Eu sou crítico a isso, porque a lei não colocou. O projeto, inclusive, o Emerson era um dos redatores, o projeto colocava as condições objetivas do acordo, do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade. Foi vetado pelo presidente da República e coube a continuação da regulação pelos Ministérios Públicos. Ô, Rodrigo, vamos encerrar. Eu estou querendo só citar aqui por último o Pablo Cristóforo, Pablo Grande Cristóforo, grande promotor de justiça, muito competente, estudioso, promotor titulado de Juizado Especial Criminal de BH, colocou aqui, ó, Gary Becker, Nobel de Economia, provou que o criminoso avalia custo-benefício antes de praticar o ilícito. É impressionante, eu vou falar isso aqui. Um dia desse aí, eu estava vendo um criminólogo crítico contestar o prêmio Estocolmo de Criminologia. Eu falei, mas peraí, porque não é interesse dele, aí eles contestam. Então, gente, lá são trabalhos sérios. O que o Sutton escreveu em 1950 veio discípulo do Sutton, depois o discípulo do discípulo do Sutton. O mundo não parou, não. Esse pessoal tem que abrir para outras opções também. Então, Léo, para finalizar aqui, eu trouxe algumas propostas. No livro tem várias, mas mais para fins de improbidade administrativa, algumas propostas, assim, e isso é tema para falar em 45 minutos, muito superficial. Mas, assim, aprimoramento dos sistemas de controle interno, né? Doutor Edgar Amorim, desembargador do Tribunal de Justiça aí. Doutor Edgar é suspeito. Grande doutor Edgar, seja muito bem-vindo. Grande abraço, senhor. Admiro muito o seu trabalho. Se bem que não, só pelo fato do cara ser sogro, ele não ia assistir. Então ele deve estar assistindo porque ele acha que tem algum conteúdo dele. Se fosse para ajudar o genro, tô brincando. Edgar é igual o pai para mim. Grande profissional. Aprimoramento, não, desembargador excelente, não é porque eu sou genro dele, não. Eu já admirava o trabalho dele antes, muito técnico. Isso é consenso no Tribunal de Justiça e no próprio MP. Aprimoramento dos sistemas de controle interno. Nossos sistemas no interior, então, não existe praticamente controle interno. As controladorias são formadas por cabide de emprego do gestor municipal. Controle político. Pífio nosso controle político. Né? Raríssimos casos de controle político de perda de mandato por conta de julgamento no parlamento. Está encerrando aí, Léo? 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Então, assim, reformas estruturantes, independência e especialização das instituições, mudança de paradigma quanto ao momento de controle, priorização do controle preventivo, não a todo custo. Não a todo custo. Esses acordos têm que ser melhor observados, os critérios objetivos de firmamento. Formação de Big Data, o MP de Minas tem um convênio, termo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas, enfim. E, por fim, tinha mais aqui, mas assim, aprimoramento e fortalecimento do controle social. A gente passar da democracia representativa para realmente democracia participativa. Da cultura da corrupção para a cultura da ética. Diminuir a tolerância à corrupção. Então, no mais, velho, só agradecer você pelo convite, pedir perdão aí. Rodrigo, que aula maravilhosa. Estou vendo aqui, ó. O pessoal está acompanhando aqui, o pessoal do grupo MP Mineiro, Tribunal do Júri, está acompanhando você aqui. Estão comentando assim, que aula, que bacana. Muito obrigado. O pessoal está aqui, um abraço. Um abraço para os nossos colegas do Ministério Público de Minas. Um abraço para todo mundo que está assistindo, os outros colegas, advogados, professores, interessados pela matéria. Quero aproveitar, você falou do seu livro aí, gente, ó, meu livro aí, a 9ª edição do Princípio de Criminologia, tá lá na Amazon, viu? 9ª edição 2020. Isso aqui é uma visão geral da matéria. Espero que vocês gostem. Rodrigo, obrigadão, doutor Edgar, Fabíola, obrigado, Cecília Mazieiro, obrigado, Daniel, olha aí, Pé Gaúcho, Alender, grande guerreiro, Amorim, ó. Mineiro aí, ó, só tem fera aí. Gente, muito obrigado por tudo. Olha o Laurence aí, gente, grande promotor, doutor Edgar Pena Amorim, que emoção para nós estar aqui. Rodrigo, 20 segundos para acabar. Um abração. Obrigado por tudo, gente. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tudo Valeu, um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.